E se você e sua companheira ficassem perdidos em uma estrada amaldiçoada, enquanto são caçados por um psicopata canibal, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Reed e a Olivia tentando sair de um loop imortal. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o atalho amaldiçoado em Drive Back. A verdade por trás dessa estrada misteriosa vai provar que é impossível fugir dos seus pecados para sempre. Começamos com o Reed desenhando no meio da floresta, até que ele se assusta ao ver o Dwayne atirar em um cervo bem na frente do garoto. Aí o homem faz o filho se aproximar mesmo que ele seja completamente borrado, e nesse ponto, o Dwayne entrega ao Reed uma faca, justamente pro moleque finalizar o cervo. E como o menino fica em choque com a cena, o pai dele obriga o coitado a agir contra a própria vontade. Anos depois, vemos o Reed tirando fotos com a companheira dele chamada Olivia, e hoje os dois reuniram vários amigos para dar uma festa de noivado em uma cabana. Aí um dos papos, obviamente, é sobre quando acontecerá o casamento. E ao serem questionados, os dois concluem que irão se casar depois que o bebê deles nascer na próxima primavera. E em seguida, o Reed recebe uma foto dele com a Olivia, e o cara fica nitidamente desconfortável com a fotografia em mãos. Depois, o Reed tira uma foto da Olivia com uma amiga dela, e ao sair, ele conversa com um colega dele, e o sujeito deixa claro que tá feliz e impressionado pelo noivado dos pombinhos. Nessa conversa, o Reed comenta que desde a faculdade, ele sempre soube que ficariam juntos. Porém, a Olivia parece ter custado para aceitar esse fato, e o convidado comenta que o Reed ter engravidado ela ajudou no processo de aceitação. Nisso o cara questiona o Reed a respeito das histórias em quadrinhos, afinal o homem sempre foi um amante das revistas, e ultimamente ele tem trabalhado com um editor para tentar tirar esse sonho do papel. O problema é que o coitado não parece muito esperançoso, pois o editor não estava gostando muito do trabalho dele, então o projeto meio que entrou na geladeira por tempo indeterminado. Ouvir isso faz o amigo dele deixar claro que tem fé de que tudo vai dar certo. A questão é que o sujeito considera as histórias em quadrinhos do Reed meio estranhas, mas o Reed repara que a Olivia tá conversando com um cara na festa, e logo o pai dele chega, e o Reed deixa esse colega pra trás, e vai até o carro dele, onde encontra o Dwayne reclamando pelo fato do filho estar carregando poucas coisas. Acontece que o Reed e a Olivia só estão na cabana por uma noite, e por isso não se prepararam tanto, mas mesmo assim o coroa lembra que é sempre necessário estar precavido, tanto que o Dwayne comprou vários equipamentos e suprimentos de sobrevivência pro casal, e esse cara com certeza assiste o canal. Aí quando o barbudo oferece um isqueiro pro Reed guardar, caso precise de fogo, o rapaz ainda parece relutante em aceitar, já que a viagem de volta vai ser tranquila e rápida, mas ele aceita, e até considera como um presente de casamento. Nesse momento, o Dwayne comenta que não quer que nada de ruim aconteça ao Reed, porém o cara lembra ao pai dele que o pior acontecimento foi há muito tempo, e quando o Dwayne toca no assunto do casamento ser algo que exige responsabilidade e compromisso, a Olivia aparece com algumas fotos, e ela acaba sendo a desculpa pro Reed despistar o pai e apenas ir embora. Um tempo depois, os dois caem na estrada, e a Olivia usa o GPS para achar uma rota mais curta, porém o Reed insiste em ir pelo caminho que ele já conhece, sem contar que o tempo que eles supostamente economizariam pelo GPS pode não ser real, dependendo dos problemas do caminho. Só que como a Olivia parece insatisfeita com isso, o Reed decide escutar a noiva e dá meia volta, justamente para seguir o caminho escolhido por ela. Daí a Olivia nota que o Reed tá de mau humor, e o rapaz lembra que ver o Dwayne é sempre problemático, porque o velho ainda trata ele como se fosse uma criança. Fora que a Olivia também brinca sobre o Dwayne provavelmente nem saber o nome dela, e o Reed vai no embalo, e também zoa todos os suprimentos no banco de trás, que mais parecem equipamentos para um apocalipse zumbi. Apesar disso, a Olivia se sente agradecida pelos cuidados do Dwayne, porém, o Reed continua ironizando a cisma do pai em sempre estar preparado para sobreviver. A partir desse papo, o Reed também promete que vai melhorar o astral dele, e a Olivia também lembra que o humor dela tem oscilado por conta dos hormônios da gravidez. Acontece que enquanto os dois se distraem conversando, eles quase batem com um outro carro, o que faz eles rodarem e acabarem em um dilema. Afinal de contas, os coitados estão assustados pelo risco que passaram e sequer sabem de onde vieram, já que o carro rodou e eles pararam em uma encruzilhada. Pra piorar, essa região não possui sinal de celular para continuar verificando o GPS, e quando a Olivia aponta de qual rota eles vieram, o Reed discorda e deixa claro que os instintos dele apontam para outro lado. O problema é que a última vez que eles confiaram nos instintos dele, ela acabou grávida, e como a Olivia comenta que eles apenas precisam de informações, a esperta aponta para uma placa guiando eles até um posto, sem contar que ela também quer ir ao banheiro. Então o casal segue viagem e nem percebe que atrás da sinalização há uma mensagem mandando eles voltarem. Depois disso, a Olivia parece não ir muito com a cara da pequena loja de conveniência da estrada, chamada The I Forgot Store, que podemos traduzir para a loja do Eu Esqueci. Em seguida os dois entram e começam a ver os produtos dali, e até cogitam procurar outro local por acharem que ali tá fechado, só que eles não têm muitas opções. Sendo assim, o Reed tenta conversar com o atendente do local, apenas para descobrir que se trata de um velho que aparentemente foi jogar no Vasco há um tempo. Dessa forma, a Wendy surge dando uma bronca neles, por achar que o casal tá tentando acordar o Ben da soneca dele.
dele. E quando o Reed explica que eles se perderam, a velha esquisita comenta que é comum as pessoas se perderem ali. Ela também parece cochichar algo nos ouvidos do marido dela, que obviamente não responde. E enquanto a Olivia pede para ir ao banheiro e tem que usar essa chave esquisita, o Reed explica que eles estão ali pela festa de noivado deles. E a Wendy parece feliz por saber que ambos são casados. E a estranha até tenta perguntar pro Ben há quanto tempo eles estão juntos. Mas como o defunto não fala, a doidinha conclui que é uma relação eterna. Após essa conversa meio estranha, o Reed deixa claro que gostaria de comprar um mapa, mas como a Wendy só possui o da parede, o homem pede um papel para anotar o caminho. Nessa hora, a Olivia volta e sugere que o Reed escreva as instruções no lugar de tentar desenhar. E o fato dos dois praticamente discutirem sobre isso faz a Wendy recomendar outro caminho, pois a coroa nota que os dois estão apressados e precisam de um atalho. E esse atalho se trata de uma estrada secundária junto ao riacho que era usada há muito tempo atrás, tanto que só os moradores locais conhecem. E a Wendy comenta que o caminho será muito bom para o relacionamento deles, pois a rota é bela e dará tempo para ambos conversarem bastante e se conhecerem ainda mais, tanto que a Wendy afirma que isso ajudou muito o casamento dela e do Ben. Com isso, o casal compra algumas guloseimas e cai na estrada de novo, e eles obviamente comentam sobre o casal esquisito da loja, e também conclui que o tal do Ben já parecia estar passado. Ok galera, antes de tudo, vamos falar do Dwayne, o pai do Reed. O cara obrigou o filho quando era criança a finalizar um cervo. O moleque tava borrado de medo, claramente ele não queria fazer aquilo, e o pai simplesmente forçou a barra. Esse tipo de experiência marca uma pessoa pro resto da vida, afinal não é assim que você ensina um filho a ser forte, isso é um trauma disfarçado de lição. E dá pra perceber que o Reed carrega isso até hoje pela forma como ele reage toda vez que o assunto é o pai. Agora na festa, podemos notar no comportamento do Reed que pode ter algo errado nesse relacionamento. Isso pode ser desconfiança do Reed ou algo que aconteceu no passado, pois o cara vê a Olivia conversando com um sujeito de costas, fica nitidamente incomodado, mas ao invés de chegar de boa pra dar aquela checada pra conferir e avisar que tava indo guardar alguma coisinha no carro, ele simplesmente sai de fininho. E se algo te incomoda num relacionamento, não vale a pena ficar remoendo sozinho. Vai lá, chega como quem não quer nada e dá aquela checada na situação. Evitar um confronto é uma coisa, ignorar um instinto é outra. Fora isso, o Dwayne pode ter errado feio no passado, mas na questão de preparação, o homem tá certíssimo. Não importa se a viagem é curta ou longa, estar preparado nunca é demais. E olha, esse coroa aí montou uma cesta de qualidade pro casal. Tem kit de primeiros socorros, chave de roda, lanterna, corda, isqueiro e até um galão de gasolina reserva. Tudo isso seria muito útil para diversas situações, tipo um pneu furado, emergência médica, ficar sem combustível ou se perder no escuro. E a gasolina principalmente, já que eles vão pegar um atalho desconhecido e podem muito bem ficar sem combustível no meio do nada. O Reed pode zoar o quanto quiser, mas o pai dele com certeza assiste o canal e sabe que nunca é ruim estar precavido. E por falar no caminho, o Reed queria seguir pela estrada que ele já conhecia, e ele estava certo nessa. A regra básica de sobrevivência é simples: se atalho fosse bom, seria o caminho principal. Além disso, para pegar um atalho, você precisa conhecer muito bem a região e estar disposto a correr riscos calculados. Só que a Olivia convenceu ele a seguir o GPS. E galera, seguir o GPS cegamente em uma região desconhecida é pedir para se dar mal. É tipo aquelas pessoas em São Paulo ou no Rio que seguem 100% a rota do GPS e acabam entrando em favelas perigosas. E aí vocês já sabem, né? Coisas terríveis podem acontecer, já que um aplicativo não sabe o que tem no caminho, ele só calcula a distância. E pra piorar, em vez de prestar atenção na estrada, o Reed estava ocupado demais criticando o pai e zoando os suprimentos. E o resultado foi que quase bateram num carro que surgiu do nada. Se o cara tivesse prestado atenção na estrada, ao invés de ficar resmungando, isso nem aconteceria. Depois disso, sem sinal de celular e sem saber onde estão, eles param na tal loja do Eu Esqueci, que é um nome no mínimo peculiar, né? Além disso, a Wendy surge da escuridão com uma aparência cadavérica por uns segundos, e depois fica normal. E eles provavelmente viram isso até porque se assustaram com a mulher. Então, um conselho de uma estranha bizarra em uma loja suspeita no meio do nada é para ligar todos os alarmes, né? E não para seguir de olho fechado. E a Wendy ainda diz que o atalho foi ótimo pro casamento dela e do Ben, sendo que o cara tá possivelmente morto na cadeira. Se o atalho foi tão bom assim pro casamento desses dois, imagina o que vai fazer com o casal mais novo. E tem um detalhe aqui: a Wendy só mostrou a rota do atalho depois que convenceu o casal de que eles estavam com pressa. Primeiro, ela plantou a urgência e depois ofereceu a solução. E a rota estava escondida atrás das fotos pregadas no mapa da parede, ou seja, não era visível para quem olhasse de cara. Aí ela tirou a foto para revelar o caminho. Isso aí é pura manipulação, né? E por fim, o Reed deveria ter tirado uma foto do mapa completo ali na parede. O celular estava sem sinal de GPS, mas a câmera não precisa de sinal para funcionar. Com uma foto, eles teriam uma referência visual para toda a viagem. Daí, a Olivia pensa que a Wendy pode ter endoidado depois de ficar tanto tempo com o Ben no mesmo lugar, coisas que o Reed considera bem triste. E assim que eles chegam na estrada do atalho, a grávida nota que há um cadáver de um animal ali. Ela também pede pro Reed tomar cuidado, e ao pegarem essa rota calma e tranquila, a Olivia começa a dar uma olhada nos desenhos e quadrinhos feitos pelo companheiro dela,
Inclusive, o Reed comenta que tem conversado com o novo editor dele sobre o processo criativo, e o sujeito provavelmente vai gostar das mudanças. Porém, o cara fica incomodado com a Olivia clicando com o botão da caneta. Em seguida, a grávida brinca sobre colocar esses desenhos no berçário, e o Reed diz que eles causariam pesadelos na filha dos dois. Ao ouvir isso, a Olivia comenta sobre ele querer ter uma menina, e o motivo disso é pelo Reed não ter tido uma boa relação com o Duane. Com essa brecha, o Reed também revela sobre o último dia em que ele viajou para a floresta com o pai dele. Naquele tempo, o Duane praticamente obrigava o filho a acompanhar ele nessas viagens, e em uma certa vez, o troglodita encheu a cara, finalizou um cervo e praticamente obrigou o Reed a dar um fim no coitado do animal, que logo seria esfolado. Acontece que o Reed ficou nervoso com a situação estressante, não conseguiu cumprir essa ordem e acabou vomitando por tudo. E quando o pai dele mandou que ele buscasse a mochila com a troca de roupa, os dois descobriram que o Reed simplesmente esqueceu a mala em casa. Essa história engraçada acaba distraindo ambos, e por sorte, a Olivia aponta para algo no meio da estrada, permitindo que o Reed freie antes de atingir um para-choque no meio da via. Aí a Olivia lembra que é a segunda vez que o Reed quase causa um acidente, e depois de tomar essa dura, o motorista sai para retirar a tralha do meio da estrada. Só que ao voltar para dentro do carro, o Reed se assusta quando uma enxurrada de sangue começa a cair em cima do automóvel, e até a sair pela ventilação. Como se isso não bastasse, a Olivia se aproxima com o rosto todo desfigurado, e chama pelo noivo dela. Daí descobrimos que tudo isso foi uma alucinação do Reed. E depois desse susto, o Reed pergunta se a Olivia viu tudo aquilo, e quando a grávida parece não entender do que ele tá falando, o cara apenas desconversa e deixa isso pra lá. Em seguida, ambos vão brincando de eu espio dentro do carro, até que o Reed estranha o fato do tal atalho recomendado pela velha ser bem longo, porque ele tá dirigindo há um bom tempo, e a estrada não mudou nada. Já a Olivia parece não ter a mesma percepção, tanto que ela discorda e acredita que o Reed só se sente assim por estar entediado. Assim, a grávida tem a ideia de ligar o rádio e ouvir uma música, mas algumas estações parecem fora de área, e o Reed estranhamente parece ouvir algo em uma delas. Porém, a Olivia não ouviu a mesma coisa, e eles deixam isso pra lá. Aí, ao continuarem a brincadeira que se baseia em adivinhar o que a outra pessoa tá olhando, o Reed nota alguma coisa na estrada. Daí descobrimos que é um indivíduo aparentemente pedindo carona, e por mais que a Olivia fique cautelosa e insista pro Reed não parar, o cara continua preocupado. Afinal, o homem tá vestindo trapos, e pode estar ferido, e ela até cogita que o sujeito seja um serial killer. Aí o Reed faz uma piadinha sobre isso ser improvável, já que ele também é um, e é difícil ter duas pessoas assim no mesmo lugar. E bom, esse cara aí nunca assistiu Dexter, né? Sendo assim, o Reed ignora os avisos da própria mulher e tenta verificar se tá tudo bem com o velho. O problema é que o barbudo age de uma maneira esquisita. Enquanto eles deixam claro que não podem dar carona, o andarilho pega um pedaço de madeira e começa a gritar pros dois darem meia volta. Só que essa postura agressiva assusta ambos, que não dão ouvidos pra ele e continuam a viagem. Depois desses sustos, eles começam a discutir, porque a Olivia achou péssima a ideia do Reed em parar para falar com o senhor, pois foi uma ação bem idiota. Dessa forma, a grávida começa a desabafar, porque ela se sente exausta por ser a única que planeja os próximos passos deles, tanto que a Olivia foi quem organizou toda a festa da cabana, enquanto o Reed apenas levou uma câmera fotográfica. É claro que o Reed não gosta nada de ouvir isso, e a Olivia ainda deixa claro que eles terão um bebê, e ela precisará da ajuda dele para criar a criança. Nesse ponto, ela também lembra que admira a criatividade e o talento dele para histórias em quadrinhos. Porém, o Reed tem perseguido esse sonho há anos, e parece não ter tido muitos frutos. Mas com a vinda da criança, a Olivia não vai conseguir sustentar os três. E todas essas palavras dão um banho de água fria no Reed, que decide arrumar um emprego, ou até mesmo pedir dinheiro emprestado para os pais dele. Ao ouvir isso, a Olivia discorda na mesma hora da ideia do empréstimo, só que o Reed tá decidido a fazer isso, pois as discussões deles a respeito do futuro têm se tornado cada vez mais recorrentes, e as comparações feitas por ela sempre ofendem ele. Fora que o Reed traz uma mágoa do passado, porque o relacionamento dos dois já não é mais o mesmo por conta de algo que aconteceu, mas a Olivia lembra que isso foi há 3 anos, e desde então ela se desculpou várias vezes pelo que rolou, e como o Reed já havia perdoado ela no passado, a Olivia deixa claro que eles precisam seguir em frente, mas é nítido que o cara não sente o mesmo. A questão é que do nada, o próprio rádio do carro alerta o Reed de que a Olivia não ama ele, e na hora em que o cara estranha isso, a mulher pensa que o noivo dela só tá tentando mudar de assunto. Porém, o Reed somente pede desculpas por ter se distraído no meio da conversa, e comenta que já tá se sentindo cansado por estar dirigindo há tanto tempo. Tanto que o Reed chega a sugerir a ideia deles simplesmente voltarem e fazerem outro caminho, mas a Olivia discorda, e lembra que eles já estão nesse atalho há um bom tempo, e provavelmente chegarão na rodovia em breve. Sem contar que ela também precisa ir ao banheiro, e por mais que o Reed comente que pode ser perigoso por conta do andarilho que eles viram antes, a grávida realmente tá bem apertada, e precisa se aliviar. Bom galera, logo de cara o casal encontra um cadáver de um animal bem na entrada do atalho. Provavelmente alguém atropelou e deixou ali, mas se você é do tipo supersticioso, esse já é um sinal para não entrar nessa estrada, né? Além disso, como eles já perderam o sinal de celular, o Reed deveria ter baixado o mapa da região em modo offline antes da viagem. E galera, pra quem não sabe,
o GPS do celular funciona por satélite e pega em qualquer lugar a céu aberto. O problema é que aplicativos como o Google Maps e o Waze precisam de sinal de celular para carregar o mapa. Sem dados móveis, o app fica cego, mesmo com o GPS funcionando. Então a solução é simples. Antes de qualquer viagem para uma região desconhecida, baixe o mapa offline. Com isso, o celular consegue te guiar usando só o sinal de satélite, sem precisar de internet. Isso vale para a vida real também. Agora, sobre a alucinação, o Reed vê uma enxurrada de sangue caindo do carro e a Olivia com o rosto todo desfigurado, e ele simplesmente não conta nada pra ela. Galera, o cara tá no volante tendo visões e acha que é melhor ficar quieto. Se você tá vendo coisas enquanto dirige, o mínimo é avisar o passageiro, porque podia ser algo no ar desse caminho, ou alguma substância, ou qualquer outra coisa. Ele devia ter falado na hora e trocado de lugar com a Olivia, porque dirigir alucinando é pedir para dar merda, né? E isso fica pior quando a gente percebe que é a segunda vez que o Reed causa um acidente. O cara quase bateu num para-choque largado no meio da estrada. E galera, um para-choque jogado no meio de uma estrada isolada que uma velha estranha recomendou pode muito bem ser uma emboscada, né? O certo seria tentar desviar passando pelo lado e nunca descer do carro. Mas o Reed sai do veículo para tirar a tralha do caminho, deixando a Olivia grávida sozinha dentro do carro. Esse cara simplesmente não presta atenção na estrada, e ele tá com uma mulher grávida do lado, né? O mínimo que se espera é que ele dirija decentemente e pare de se colocar em risco à toa. E por falar em risco à toa, o cara foi muito irresponsável com o andarilho. O cara parou o carro para falar com um estranho e ainda abriu o vidro dela para ouvir melhor o cara. O sujeito podia ter quebrado o vidro e machucado a Olivia. Isso até pode ser um dilema, porque o andarilho podia realmente estar precisando de ajuda, mas você precisa colocar quem você ama em primeiro lugar. Por isso que a Olivia tava certa em não querer parar. E o mais irônico é que o cara tava mandando eles voltarem, que era exatamente o que eles deviam fazer. Agora podemos notar que tem algo de estranho acontecendo com o Reed, já que tem uma alucinação com sangue, o rádio do carro falando diretamente com ele, dizendo que a Olivia não ama ele, e ainda por cima, ela não ouviu nada disso. Isso são dois fenômenos que só ele percebe. Ou tem algo errado com a cabeça dele, ou algo nesse caminho que tá tentando mexer com ele. E como ele tá no volante, isso é ainda mais preocupante. E por falar no que o rádio disse, agora faz mais sentido aquela insegurança do Reed lá na festa quando a Olivia tava conversando com aquele sujeito, pois essa briga do casal dá pra perceber que rolou uma traição. A Olivia se desculpou várias vezes por algo que aconteceu há 3 anos, e o Reed claramente nunca superou isso de verdade. E a Olivia tem razão quando cobra dele mais responsabilidade. Ela organizou a festa inteira sozinha, enquanto o Reed só levou uma câmera. E tem mais, né? O cara tá perseguindo o sonho dos quadrinhos há anos e não deu frutos. E galera, ter sonhos é importante, mas um sonho não coloca comida na mesa. O Reed poderia se dedicar aos desenhos no horário livre dele e trabalhar de dia para garantir o sustento da família. E já que estamos falando de decisões, o Reed começou a perceber que o atalho tá demorando demais e nada mudou no caminho. Só que sentir não é o mesmo que saber, né? Se ele tivesse zerado o odômetro do carro quando entrou no atalho, ele teria um número concreto de quantos quilômetros já rodou, ou até mesmo poderia ter marcado o horário no celular como cronômetro, já que dados concretos vencem o achismo. E quando a Olivia discordasse falando que ele só tá entediado, o cara teria um argumento real para provar que algo tá errado. Tanto que mais pra frente, o próprio Reed sugere dar meia volta e fazer outro caminho, e ele tava certo. Só que a Olivia recusa porque eles já estão nesse caminho há um bom tempo, e provavelmente vão chegar logo. Isso é a famosa falácia do custo afundado, e ela funciona assim: você já gastou tempo ou esforço em algo, e por causa disso, não quer desistir mesmo percebendo que tá errado. É tipo quando você fica numa fila por 1 hora, e pensa que já esperou tanto tempo que não vale a pena sair agora, mesmo que a fila não ande. Só que o tempo que você já perdeu, não volta, então não deveria influenciar a próxima decisão. Se o caminho tá dando errado até agora, a solução é simples, é só voltar. Sendo assim, os dois se reconciliam, e antes que a Olivia vá tirar a água do joelho, o Reed comenta que quer que a menina dele se pareça com a mãe, e a grávida se pergunta se a criança irá ter os olhos do pai. Nisso o Reed fica de olho na Olivia, que ouve o som de um passo, e quando um sujeito se esgueira pelas árvores próximas ao Reed, o cara também fica alerta com o barulho. O problema é que quando a Olivia começa a voltar, ela cai e nota uma árvore se debatendo, enquanto um barulho estranho vem da mata. Em paralelo, o Reed fica atento a uma pinha caída no chão, e ele volta a escutar outro passo. Mas o pior é que ao se virar para trás, o cara percebe que algo abriu uma das portas do carro. Desse jeito, o homem volta para verificar o que é, e na hora em que o Reed escuta o grito da Olivia, ele rapidamente se prepara para agir, mas acaba batendo e cortando o braço. Felizmente, a Olivia consegue se levantar e fugir, e ao voltarem pro carro, a grávida é quem assume a direção, e comenta que alguma coisa estava cercando ela. Além disso, essa coisa estava próximo o suficiente a ponto da respiração dela poder ser ouvida, só que a Olivia não sabe descrever ou dar mais informações sobre essa aparição. Tudo isso faz o Reed lembrar da história sobre quando o pai dele obrigou ele a finalizar um cervo, e quando o cara começa a explicar como se estivesse falando pela primeira vez, a Olivia lembra que ele já contou sobre esse dia. Nisso, o Reed mostra o machucado dele, e com isso, a Olivia decide achar uma forma de sair dessa estrada, e um tempo depois, o cara acorda e comenta que teve um pesadelo em que os dois
dois estavam brigando sério. Ele ainda diz que a Olivia chegou a tentar finalizar ele, mas quando o coitado olha pro lado, a esposa dele tá completamente grotesca. E na hora em que ela fala que os dois nunca voltarão pra casa, o Reed acorda. Daí o homem fala que teve sonhos estranhos, e a primeira coisa que ele repara é o fato deles ainda estarem nessa estrada, sem contar que o dia ainda não escureceu, mas ao contrário de antes, a Olivia parece tranquila, tanto que ela diz que os dois acabaram de entrar nesse atalho e seguirão uma viagem calma por ali. É claro que o Reed estranha essas palavras, afinal os dois passaram por várias bizarrices ao longo dessa via, e no momento em que a Olivia acredita que o noivo dela apenas está sonhando, ele mostra um machucado no braço. Esse ferimento começa a deixar a mente da Olivia mais clara, pois ela começa a se lembrar parcialmente da conversa que tiveram antes. E por mais que a Olivia acredite que eles acabaram de entrar nesse atalho, o Reed deixa claro que eles estão ali há um bom tempo, e o que prova o ponto dele é o fato do tanque de gasolina estar quase vazio. Daí quando a Olivia começa a pensar bem, ela comenta que a última lembrança dela é do momento em que quase bateram no para-choque. Então a grávida nem sabe como ou quando começou a dirigir no lugar do Reed. Pra piorar, a Olivia também não se recorda do velho da beira da estrada, e ao começarem a perceber que há algo de errado, eles confirmam isso quando percebem que foram parar bem de frente com o para-choque. É claro que o Reed fica incrédulo com isso, afinal ele havia tirado a peça velha do meio da via há um bom tempo, e como se isso não bastasse, a Olivia começa a sentir uma forte dor de cabeça. Assim, o Reed começa a oferecer alguns dos petiscos que eles compraram anteriormente, e nessa hora, a Olivia se assusta ao ver uma versão dela toda ensanguentada no meio da rua. Isso faz com que a coitada acelere e continue o caminho. Aí a Olivia começa a contar pro Reed o que viu, e o cara faz o possível para manter a mulher calma. Na sequência, vemos os dois voltando pro mesmo lugar, e concluindo que a Wendy deu as informações erradas para eles. Nisso, o Reed sugere que eles saiam do carro para reavaliarem os próximos passos. A questão é que ao saírem do automóvel, o dia escurece do nada, e de um lado, a Olivia estranha isso. Do outro, o Reed questiona se já não era de noite há um tempo, e a grávida garante que não. Após mais essa esquisitice, o casal começa a analisar o para-choque mais de perto, e o Reed acha um carro completamente devastado. Daí ele nota que um dos lados do carro está completamente aberto, e não há nada dentro. E como a Olivia não sabe o motivo dele estar averiguando isso, o Reed explica que essa pode ser uma forma de reconhecer o caminho. Nisso, o cara compara o carro a uma árvore caída no meio da estrada, e explica que se ficassem passando repetidamente pela mesma rota, eles acabariam reconhecendo ela. Então a ideia do Reed é marcar esse ponto no mapa, mas os pombinhos são interrompidos quando escutam algo, e se trata de várias gotas de sangue caindo no carro. E quando olham pra cima, eles acham um cadáver completamente sem pele, o que obviamente assusta ambos no mesmo momento. Pra piorar, o inimigo surge tentando golpear o casal com uma chave de roda, mas por pouco, os dois conseguem fugir desse sujeito e entrar no carro que a princípio não tá funcionando. Porém, quando o caçador começa a se aproximar, ele chuta o para-choque e se prepara para atacar os dois novamente. Só que o maníaco é surpreendido pelo Reed, que acelera e atropela o homem. O problema é que ele surge novamente para contra-atacar, e quando o Reed dá marcha ré, o para-choque do carro dele também é arrancado. Durante essa fuga, ambos ficam desesperados, e o Reed deixa claro que esse louco não é o velho que pediu carona anteriormente. Pelo contrário, esse psicopata se esgueirou e esperou o melhor momento para caçar os dois. Aí quando tocam no assunto do cadáver, o Reed explica que o corpo tá daquele jeito por ter passado pela evisceração no campo, que é um processo em que as vísceras de um animal são arrancadas após a captura, e isso auxilia na preservação da carne e no combate à contaminação dela. Acontece que a gasolina finalmente acaba, e a Olivia nota que há uma placa informando que logo chegarão ao cruzamento de Carol. E na hora em que a grávida comenta que eles nunca deveriam ter escutado aquele casal de velhos, o Reed pergunta se ela fala dos pais dele. Nesse momento, a Olivia nota que o Reed se esqueceu da Wendy e do Ben. E pra piorar, o cara abre o livro de quadrinhos deles por achar que ela tá falando de um dos desenhos dele. Ao ver que o Reed não se lembra, é claro que a Olivia garante que tá falando a verdade. E no ponto em que o noivo dela se abaixa, ele se vê com as roupas de um paciente de hospital e com uma embalagem de remédios. Pra piorar, o Reed olha pro lado e dá de cara com a Wendy, que simplesmente tá com uma aranha na boca, falando que tá na hora do Mr. Miller tomar os remédios. Aí o coitado sai dessa alucinação, e ao voltar pra si, ele percebe que a Olivia esqueceu de tudo novamente, já que ela acha que eles vão seguir por um atalho tranquilo. Ok galera, o Reed percebeu que algo abriu a porta do carro e nem checou se levaram alguma coisa. A cesta de sobrevivência que o pai dele deu tava ali dentro, com uma faca, lanterna, corda e chave de roda. Se sumiu algum item, isso já seria uma pista enorme do que tá acontecendo, mas o cara nem sequer olhou. E quando ele corta o braço, o idiota simplesmente ignora o ferimento. O kit de primeiros socorros tá no banco de trás, o pai dele colocou ali exatamente pra isso. É só limpar e enfaixar a ferida, dá pra fazer isso dentro do carro mesmo, mas o tapado vai dormir com o braço aberto e sangrando. Isso pode gerar uma infecção ou perda de sangue. Dá pra notar também que o Reed conta a história do cervo como se fosse a primeira vez, mas a Olivia lembra que ele já contou, então a memória dele pode estar começando a falhar também. E quando a Olivia reseta e acha que acabaram de entrar no atalho, pelo menos dessa vez o Reed tem como provar, já que ele tem um machucado no braço e o tanque quase vazio não mente.
E aqui vale lembrar que se ele tivesse zerado o odômetro, quando entrou no atalho, ele teria um número concreto para provar de imediato. O problema é que a Olivia também começa a ter visões, então a estrada tá afetando os dois. Nesse ponto, quando você percebe que tá voltando pro mesmo lugar repetidamente, a reação certa é quebrar o padrão. Eles poderiam sair da estrada, tentar ir pra La Mata ou fazer uma meia volta real. Continuar dirigindo na mesma direção, esperando um resultado diferente, não faz o menor sentido. Outra coisa que podemos notar é que o carro devastado que o Reed encontra é muito parecido com um deles, só que ele está mais destruído e velho. E vamos lembrar que o Reed acabou de ter o para-choque do próprio carro arrancado, então é só ligar os pontos aqui. O para-choque que eles encontram toda vez é o deles. O carro devastado é o carro deles depois de vários ciclos. E o caçador usando uma chave de roda como arma é a mesma chave de roda que estava na cesta do Dwayne. A arma saiu do próprio kit de emergência deles. E lembram do andarilho lá no começo que mandou eles irem pra trás? O cara tava avisando pra voltar. E quanto mais pra frente eles dirigem, mais a mente dos dois se deteriora. A estrada consome a memória deles conforme avançam. Isso é um loop temporal, mas não é tipo o feitiço do tempo, onde você revive sozinho e tenta acertar. Aqui cada ciclo cria uma cópia nova do casal. É como se a estrada fosse uma fotocopiadora. Toda vez que eles completam uma volta e passam pelo para-choque de novo, o ciclo reseta, e uma nova versão do Reed e da Olivia começa do zero. Só que as versões anteriores não desaparecem, elas continuam presas ali. Depois de vários ciclos, tem dezenas de versões do mesmo casal nesse trecho da estrada, e a melhor forma de identificar quando uma nova versão é criada pode ser pelo para-choque. Ele pode ser um marcador, e cada vez que aparece, eles completaram mais um ciclo. Então a solução seria não completar a volta. Antes de chegar no para-choque de novo, eles poderiam tentar sair da estrada ou ir para a mata para ver se isso quebra o ciclo. O andarilho já tinha dado essa dica. Agora falando do caçador, se analisarmos bem, ele pode ser o próprio Reed de vários ciclos depois, tão consumido pelo loop que perdeu toda a humanidade. O cara pode estar literalmente caçando a si mesmo, e a ironia é que os itens que o Dwayne preparou para proteger o filho são os mesmos que a versão futura usa para atacar. E falando do caçador, o idiota do Reed atropelou ele, mas da pior forma possível. Ele acelerou, bateu e saiu fora. O certo seria ter incapacidade de verdade, né? Passando por cima e depois dando uma ré, para garantir que o cara não vai levantar. Até pode parecer brutal, mas o sujeito tava tentando finalizar os dois com uma chave de roda, e tem uma mulher grávida no carro. Não é hora de ter dó, né? O resultado é que o cara levanta, volta para atacar, e na fuga o para-choque do Reed é arrancado. Além de não resolver a ameaça, ainda perderam uma peça importante do carro. Por exemplo, se eles baterem à frente agora, o radiador pode ser prejudicado. Felizmente, a grávida recobra a consciência, e o Reed decide dar um fora dali de uma vez por todas. O azar é que os suprimentos que eles tinham ali, como combustível e comida, foram todos roubados. Na mesma hora, o Reed deduz que aquela coisa que atacou eles antes roubou os pertences em algum momento em que os dois estavam fora do carro. Dessa forma, a única ideia que vem à cabeça do Reed é sair do carro e correr. Mas é claro que a Olivia considera isso uma péssima estratégia, afinal ela tá grávida e o caçador tá à solta. E como a palavra tem poder, vemos o maníaco surgindo bem na frente dele sacando uma faca, então a única alternativa é correr. Sendo assim, o Reed começa a encorajar a Olivia, e antes que o caçador ataque, um outro carro surge buzinando. Essa é a brecha perfeita para o casal começar a fugir pro meio da mata. O azar é que o Reed não sabe nem correr e torce o pé. Aí eles são obrigados a se esconder desesperadamente. A princípio, o Reed nota que não teve uma fratura, e sim uma torção forte, mas ele se preocupa por terem se virado, ou seja, o cara não sabe mais a direção de onde vieram. Ao ouvir isso, a Olivia sugere que eles fiquem em paralelo à estrada, e antes que eles continuem falando, o caçador se aproxima, e ao assobiar, o maníaco escuta um outro carro próximo dali, e vai em direção ao som. Depois dessa fuga, o Reed sugere que eles se afastem da estrada para não serem vistos pelo psicopata, e por pior que o pé dele esteja, o cara sabe que vai ter que dar um jeito de andar. Mas antes de eles se levantarem, a Olivia se preocupa com a possibilidade de nunca mais voltar para casa, e ver as pessoas que ama, como a mãe, a Carly e o Jay. Só que o Reed pergunta quem é o tal Jay, e a Olivia explica que se refere a Jayla, que é a namorada do Kyle. Após esse planejamento, os dois voltam para a estrada, e a grávida avista um automóvel, mas a coitada simplesmente se esqueceu que aquele é o carro deles. Porém, não é só a Olivia que tá confusa, porque o Reed também se embaralha no momento de explicar de onde eles correram quando fugiram, e para piorar, ele sequer sabe o motivo da própria perna estar doendo. E essa distorção mental vai progredindo a ponto deles nem saberem o porquê de terem corrido, e a partir desse ponto, ambos começam a ter vários devaneios. Em algumas vezes, o casal fica feliz por estar ali, em outras, eles simplesmente entram em desespero novamente. Como se isso não bastasse, o Reed tem uma crise de ciúmes com as fotos tiradas da cabana, e acredita que a Olivia tirou uma fotografia com a amante, quando na verdade se trata do irmão dela. Todo esse caos vai provocando brigas e reconciliações, porém chega uma hora em que a Olivia simplesmente deixa o Reed para trás, e ao ouvir o grito dela, o cara se prepara para agir, até ser surpreendido pelo caçador. Horas depois, o Reed acorda preso de frente para Olivia, que revela o fato deles terem sido capturados pelo maníaco. Agora, ela também explica que o psicopata tá comendo o cadáver visto antes,
antes, e ao que tudo indica, os dois serão os próximos. Toda essa tensão vai desesperando os dois, e o remorso faz a Olivia confessar que arruinou a relação dos dois quando traiu o Reed, e por mais que o Manso tente explicar que perdoou ela, a grávida revela que não foi só uma vez. Nisso descobrimos que a Olivia ainda tinha um caso com um cara. Daí o Cornelius pergunta se o bebê realmente é o filho dele. Quem acaba se incomodando com o papo é o caçador, que manda os dois pararem de falar, e a voz dele causa uma interferência no rádio. Mas a Olivia ignora, e garante que a criança é do Reed, mas logo ela admite que nem se lembra. Apesar disso, a Olivia justifica que fez isso por ter ficado insegura com o destino do relacionamento deles, e agora implora pelo perdão do Reed, e jura o amor que sente por ele. Mas o caçador se intromete, e garante que a traíra não ama o próprio noivo. E ao continuar insistindo para ser perdoado, pois não pode bater as botas com essa culpa, a Olivia enfurece o maníaco, que se levanta já preparado para finalizar ela. E antes que o louco dê um fim nisso, o velho surge derrubando o canibal com uma tacada só. Essa acaba sendo a oportunidade do trio fugir antes que o inimigo acorde, e conforme os três andam, a Olivia até questiona o motivo dele ter ajudado, e pergunta quem ele é. Acontece que o coroa não sabe responder, porque nem se lembra da própria identidade. Afinal de contas, a floresta vai expondo as vítimas aos piores terrores possíveis, justamente para elas não saberem o que é real ou falso. Tanto que o barbudo desconfia que a Olivia nem exista, e que agora ele poderia estar falando com as árvores, mas apesar disso, o ancião tira a dúvida da grávida, e revela que esse trecho da mata foi devastado por um incêndio antigo. Aí o trio chega até o carro deles, que a essa altura tá completamente devastado, e o velho deixa claro que nunca achou uma saída da floresta, pois sempre acaba no mesmo lugar de sempre. Ainda que pareça impossível sair dali, o sujeito deixa claro que nunca viu a placa de cruzamento de Carol antes. Sendo assim, pode ser que a Olivia e o Reed tenham feito algo de diferente dele, porém nenhum deles sabe o que isso pode significar, mas talvez pode significar que eles estão próximos de uma solução. O azar é que a Olivia lembra que ninguém ali possui gasolina para abastecer os carros, então a primeira coisa que vem na cabeça dela é que o velho teria roubado o combustível, mas ele garante que pegou só a comida. Daí a aposta dele é que os outros habitantes dali pegaram a gasolina, só que ele ainda insiste que o casal precisa recuperar o combustível, coisa que para Olivia parece impossível. Ao ouvir da boca dela que não há a menor chance de eles conseguirem gasolina no meio da floresta, o barbudo explica que basta pegar dos outros carros. É claro que isso parece loucura para Olivia, tanto que o andarilho sequer consegue explicar a teoria dele, porque não importa qual carro ele se refira, o fato é que o tempo não funciona dentro da floresta. Em seguida ele explica que se seguirem por um lado, os carros envelhecerão, mas se forem pelo outro, o efeito será diferente. A questão é que o coitado não consegue concluir a explicação dele, porque as memórias voltam a embaralhar, e ele passa a não reconhecer o casal. Então o coroa fica doidão, coloca os dois para correr ameaçando finalizá-los e volta a vagar por aí. E como não há alternativa, os dois começam a fazer o mesmo, e a Olivia ainda tenta chamar a atenção do Reed, que evidentemente tá furioso com tudo que rolou. Ela se desculpa por ter mentido, e justifica que ficou com medo de perder o Reed, quando ele esteve hospitalizado após ter tentado deslogar do servidor, e o Reed só consegue responder perguntando se isso foi culpa dele. Nisso, a única coisa que a Olivia diz é que confessou por não querer mais segredos entre os dois, e que a partir de agora quer estar ao lado dele. Dessa maneira, o Reed apenas decide que eles devem continuar caminhando, pois o plano dele é se basear no que o velho disse, porque assim há uma possibilidade deles encontrarem uma versão do carro que tenha gasolina. Só que a Olivia questiona o que eles farão caso o caçador apareça, e o Reed deixa claro que vai finalizar o sacana. Ok galera, vamos lembrar que o Reed deveria ter checado o kit quando viu a porta aberta. Agora que ele perdeu o combustível e a comida, a primeira reação deveria ser verificar o que sobrou. A cesta do Duane tinha uma faca, uma lanterna, corda, isqueiro e a chave de roda, além do kit de primeiros socorros. Se a corda ainda tá ali, isso é uma arma, dá pra usar como laço para desarmar alguém, ou esticar entre duas árvores como uma armadilha, ou até mesmo amarrar o caçador quando tiver a chance, né? O isqueiro também serve pra algo, já que fogo no meio da floresta é uma vantagem enorme, pois dá pra criar uma fogueira para distrair o caçador e ir para o lado oposto dela. Desse jeito o maníaco ia checar o fogo e perder tempo. Até a lanterna serve para cegar alguém no escuro ou usar como porrete. O Reed deveria ter feito um inventário do que sobrou antes de tomar qualquer decisão. E a tática aqui é simples galera, fazer silêncio total e ficar fora de vista. Pelo menos a Olivia sugeriu ficarem paralelos à estrada. Essa foi a melhor decisão tática dela até agora. Isso é perto o suficiente para não se perder e longe o suficiente para não ser visto. Só que o Reed é muito idiota e torceu o pé logo na largada. Então eles poderiam ter improvisado uma tala com galhos e um pedaço de roupa para estabilizar o tornozelo, ou aquela corda, né? Qualquer apoio já ajuda a caminhar com mais firmeza e manteria o Reed funcional caso precise correr de novo. E a partir daqui, a deterioração mental acelerou de vez. Os dois não reconheceram o próprio carro, não sabiam por que correram e alternavam entre felicidade e desespero. O Reed achou que o irmão da Olivia era o amante. A floresta estava no controle total. E é isso que acontece quando você só segue em frente sem resolver nada, né? Quanto mais eles avançam, menos sobra deles. Pra piorar, eles cometeram o erro clássico de se separar, e é por isso que os dois foram capturados. Agora sobre a confiança
profissão era aquilo que eu suspeitava. A Olivia realmente traiu o Reed. O problema é que era um caso constante, e como o Lupe está interferindo na mente deles, a mulher nem se lembra se o filho é do Reed ou não. É claro que isso é perigoso, né, galera? Por exemplo, se o caçador é a versão presa do Reed há muito tempo, com certeza ele esqueceu tudo que ele e a Olivia já passaram juntos, e só lembra da parte negativa. Então pode ser que o Lupe esteja destruindo qualquer amor que o Reed sinta pela Olivia, e amplificando a dor. Mas independentemente do Lupe, a Olivia tá completamente errada. Não importa se o Reed não tava ajudando, não tava trabalhando, ou tava num momento difícil. Ela tinha só duas opções aqui: ajudar o cara a se recompor, dar apoio e dar conselhos, ou pular fora do barco. É muito mais justo terminar do que golpear a pessoa pelas costas. Afinal, não existe justificativa pra traição. E no caso da Olivia, ela acabou jogando o Reed num buraco ainda mais fundo do que ele já tava. E tem um detalhe importante aqui: a voz do caçador causou uma interferência no rádio. Se analisarmos bem, faz sentido com o que vimos antes. O rádio falava com o Reed, e agora a voz do caçador mexe com o mesmo rádio. É como se as linhas temporais estivessem se emaranhando. As cópias estão interagindo entre si, e o rádio é onde essas interferências se cruzam. E quando o andarilho nocauteou o caçador, eles poderiam ter usado as mesmas cordas que estavam amarrados para prender o caçador e interrogar o cara, ou simplesmente deixar ele ali. E o mais importante seria pegar as armas do cara. Mas em vez disso, eles deixaram o maníaco solto, armado e pronto para caçar de novo. Além disso, podemos notar que o andarilho é o futuro deles se continuarem nessa estrada. O cara perdeu a identidade e nem sabe o que é real ou não. Isso é o que a floresta faz com quem fica tempo demais sem encontrar uma saída. Mas ele deu uma informação valiosa: ele nunca tinha visto a placa de Karen. Isso significa que o Reed e a Olivia fizeram algo diferente. Provavelmente foi a ré que eles deram no carro, e a explicação dele sobre o tempo, mesmo que incompleta, é importante. Numa direção os carros envelhecem e na outra o efeito é diferente. Isso significa que se eles souberem o caminho certo, podem encontrar versões mais novas dos carros, com o tanque cheio e suprimentos intactos. E vamos combinar que mesmo que o Reed diga que vai finalizar o caçador, o maníaco tem uma chave de roda e uma faca. Já o Reed tem um pé torcido e nenhuma arma. Antes de qualquer confronto, a prioridade é se armar. Ele pode pegar um galho pesado ou uma pedra para improvisar, mas a única vantagem que eles têm é estar em maioria. E se ele encontrar outra versão do carro, em vez de só pegar a gasolina, seria bom pegar a chave de roda e uma faca também, para pelo menos ter ferramentas para se defender e afastar o caçador se necessário. Um tempo depois, os dois chegam a uma parte da floresta e se abaixam por perceberem algo, e a coisa que se aproxima é a Olivia do passado indo se aliviar. Agora, o Reed manda a grávida esperar, e descobrimos que ele arremessou a pinha pro ele do passado se distrair, porque assim, o Reed consegue roubar a gasolina do carro, e em seguida agitar as árvores e fazer os barulhos estranhos para espantar a Olivia do passado, que naquela vez acreditou ter sido perseguida por um monstro. Após essa parte do plano ser concluída, os dois voltam pro carro, e o Reed novamente conta a história de quando o pai dele caçou um cervo e forçou ele a atacar o animal ferido, e reviver esse trauma aumenta ainda mais a insanidade dele, ao ponto dele lembrar que o pai bateu nele. E o Reed também perde a paciência com a Olivia, que volta a clicar no botão da caneta, mas o doido se toca que é ele quem tá fazendo isso. Ao perceber que a onda tá batendo de novo, o cara abastece o carro e segue em frente. Aí quando a Olivia encoraja o noivo a continuar firme e forte, os dois encontram o caçador de frente para outro carro. Eles logo se lembram desse momento, e como esperado, o Reed toca a buzina e mira o farol no caçador. Ou seja, foram os dois do futuro que criaram aquela brecha para as versões deles do passado fugirem. Nesse ponto, a Olivia estranha o fato deles estarem vivenciando o momento novamente. E quando o Reed lembra que o velho disse que ambos teriam feito algo diferente, a grávida desmente essa afirmação. Afinal de contas, agora é como se eles estivessem voltando, só que ao contrário. E com essa conclusão, o Reed dá marcha ré e eles passam pela placa do cruzamento de Karen. Ou seja, eles começam a se aproximar mais da saída. E antes de continuar, o Reed para o carro e pede desculpas pelos erros que cometeu no relacionamento deles, pois agora ele está disposto a seguir em frente. Nessa hora, a Olivia também repara que o ferimento do Reed parece sério, e conforme ela procura algo no banco de trás, a grávida acha a lona azul que compõe o traje do caçador e uma das lâminas que o sujeito usa. Ver isso faz a Olivia concluir que o Reed é o maníaco, então a mulher ameaça o noivo com a faca e começa a achar que tudo se trata de uma armação dele, que teria planejado tudo para se vingar dela. A Olivia conclui que o Reed sempre soube que era traído e por conta disso pretende finalizar ela e o bebê. E por mais que o cara tente desmentir isso e conversar, nada parece convencer a doida. Aí a Olivia obriga o Reed a sair do carro, e como ela não coopera, o esperto mostra que pegou a chave do carro. Pra piorar, o caçador surge e passa a perseguir o Reed, que foge pela floresta e despista o inimigo. Mas o custo disso foi deixar a chave cair, tanto que o caçador rouba ela. E ao ver que conseguiu se safar, o Reed saca o isqueiro e agora a Olivia é atormentada por uma visão que ela tá brutalmente ferida. Na sequência, a grávida sai do carro, e quando menos espera, um golpe acerta bem a barriga dela. Desse jeito, descobrimos que a caçadora é a Olivia, e ao ver a desgraça que aconteceu, o Reed parte para cima da inimiga e finaliza ela enfiando a faca no olho da mulher com
com toda a raiva. Tendo acabado com a adversária, o cara tenta ajudar a Olivia, que pede desculpas por tudo que fez. Só que agora não é a hora de novela mexicana, porque outro caçador surge acertando o Reed. Apesar de ter sido pego de surpresa, o cara se ergue e parte para cima contra-atacando. Porém, o estado deplorável dele não é páreo pro caçador, que vence facilmente o Reed. A essa altura, descobrimos que o caçador é uma versão velha do Reed, que ataca o ele do passado brutalmente. Como se isso não bastasse, o Reed velho tortura a Olivia, joga a lona e a gasolina pra fora e arrasta a grávida com uma corda. Quando o maníaco coloca a Olivia em cima do carro, a coitada é amarrada, e assim conclui que aquele cadáver suspenso na árvore era uma versão dela. Isso claramente deixa a Olivia desesperada, e mesmo sendo atormentada por vários momentos ruins, a mulher consegue algum conforto ao pensar em memórias boas. E quando tudo parece perdido, o Reed surge atacando brutalmente a versão velha dele, além de deixar claro que eles não são a mesma pessoa. Para completar, o Reed inflama a gasolina, incendeia o inimigo e salva a Olivia de uma vez por todas. Agora o Reed começa a dar marcha ré sem parar e deixa o maníaco queimando para trás. E por mais que ele esteja conseguindo sair da floresta, o estado da Olivia vai ficando cada vez pior. Depois de tanto caos, eles finalmente conseguem sair dali, mas o Reed nota que a Olivia não resistiu, e durante esse sofrimento, o celular dele recupera o sinal, e várias mensagens dos amigos e dos pais preocupados surgem, tanto que o pai dele liga e questiona o motivo do sumiço. E quando o Reed fala que algo aconteceu, o cara pergunta da Olivia, mas o rapaz garante que não foi nada com o bebê, e o choro dele preocupa o Duane. Nesse momento, o homem aconselha o filho a seguir em frente, independentemente do que tenha acontecido, porque ele pode esquecer de tudo de ruim que aconteceu. Ao ouvir esse conselho, o Reed toma a decisão dele. Ele desliga o celular, se despede da Olivia, troca de roupa e se apoia em um pedaço de madeira, assim como o velho caduco da floresta. E aí, o Reed decide seguir em frente pelo caminho da estrada amaldiçoada. O problema é que a Olivia acorda procurando pelo Reed, que entrou naquele lugar tenebroso, já sendo atormentado pelas memórias de tudo que aconteceu. Porém, antes de seguir essa nova jornada, o Reed é surpreendido por uma criança ferida que está vestindo trapos. Essa menina mostra uma foto do Reed e da Olivia, e tendo encarado a garotinha profundamente, o cara nota que os olhos dela são iguais aos dele. Fora que ele se lembra de quando a Olivia perguntou se a criança dos dois herdaria o olhar do pai. E no fim, o Reed abraça a própria filha. Ok, galera, era aquilo que eu suspeitava, né? Tudo que pareceu sobrenatural foram eles mesmos no futuro. A pinha que extraiu o Reed, as árvores se debatendo, a respiração perto da Olivia, eram eles roubando a própria gasolina. Isso gera uma cadeia de eventos. Eles assustam as versões passadas, que fogem, que continuam no loop, e que eventualmente voltam para assustar versões ainda mais passadas. Cada ação deles no futuro criou um problema que eles viveram no passado. O cara que buzinou pro caçador também eram eles. Eles criaram a brecha que salvou as versões passadas, mas ao mesmo tempo, fizeram essas versões continuarem andando em círculos. Eles literalmente se mantiveram presos no próprio loop. Além disso, a lona azul do caçador e a lâmina estavam no banco de trás o tempo todo, junto com a cesta do Duane. E vamos combinar, né? O Reed nunca mexeu nisso aí, né? Se ele tivesse olhado direito e visto a lona e a lâmina, teria sacado muito antes o que estava acontecendo. Mas o cara passou o tempo todo zoando o kit que o pai dele montou, sem nunca ver o que tinha dentro. E se analisarmos bem, não é só o Reed que vira um caçador. A versão futura da Olivia também caça. Isso faz sentido com vários loops e linhas temporais se cruzando. Cada ciclo gera versões diferentes. Em algum ponto, tanto o Reed quanto a Olivia perderam a humanidade e viraram predadores. E quando eles finalmente deram marcha ré e passaram pela placa de Carol, o idiota parou o carro para pedir desculpas. Galera, no meio de uma fuga, o cara resolveu parar para fazer um discurso. Era só continuar dirigindo e falar enquanto dirige, né? Se bem que o histórico desse cara aí não é dos melhores. Mas cada segundo parado é um segundo que o caçador pode alcançar. Não é hora pra novelinha, né? Agora o maior erro de todos aqui é o Reed não checar o pulso da Olivia. Ele nem tentou fazer uma reanimação, colocar os dois dedos no pescoço e contar até 10. Isso é o básico do básico. E a Olivia tava viva. Ela acordou depois procurando por ele. Então, pra mim, o cara se acovardou. Em vez de aceitar as consequências e tentar de tudo, ele fugiu. Esse é o padrão do Reed desde o começo. Ele evita confronto, ignora os problemas e sai de fininho. Só que dessa vez custou a vida dele. E o pior é que o Reed tinha tudo para não entrar na floresta. O celular tava funcionando, a família dele tava preocupada e a Olivia tava viva. Ele tinha saído dali, mas mesmo assim escolheu virar o andarilho. E o que empurrou ele para essa decisão foi o conselho do Duane, seguir em frente e esquecer. Só que ir pra frente é exatamente o que criou o loop, né? A solução sempre foi voltar e enfrentar as coisas. E o Reed, no pior momento possível, seguiu o conselho do pai e fez o oposto. E bom, esse filme aqui abre espaço para algumas teorias. Essa garota que parece ser a filha dele tem uma cicatriz que pode ser da facada na barriga da Olivia grávida, e as roupas que lembram as da mãe. Só que o Reed tá dentro da floresta, o lugar que destrói a mente e cria visões. Essa garota pode ser real ou pode ser a última alucinação de um cara que já perdeu tudo. E se a filha é real, ela também tá presa no loop. E se não é, o Reed tá abraçando o vazio. Também tem a teoria do hospital psiquiátrico. A própria alucinação já mostrou isso. O Reed se viu como paciente e a Wendy disse que era hora dos remédios do Mr. Miller. E a estrada funciona exatamente como um hospital. O loop reseta
trata a memória igual medicação pesada. A floresta isola igual uma internação. O andarilho é o paciente que ficou tempo demais e perdeu a identidade de vez. E o caçador é o que acontece quando a deterioração vai longe demais, só sobra agressão. E no final, o Reed escolhe voltar para dentro igual um paciente que se recusa a ter alta. Pode não ser literal, mas como uma metáfora, fecha de todos os lados. Também podemos fazer a teoria do purgatório, que pra quem não sabe, Charon, ou Caronte em português, é o barqueiro da mitologia grega que transporta as almas dos mortos pelo rio Estige até o submundo. E ele cobrava um pedágio, uma moeda colocada na boca dos mortos. Então, quando o cruzamento se chama Charon Junction, não é coincidência, né? Se o casal morreu naquele quase acidente com a caminhonete no começo do filme, tudo que veio depois pode ser o purgatório deles. A estrada é o rio Estige, o atalho é a travessia, e o pedágio não é uma moeda, é o trauma que eles carregam. Até a Wendy e o Ben da loja encaixam, já que os dois já pareciam mortos desde a primeira cena. E tem quem veja o filme como uma metáfora de um relacionamento tóxico. A estrada que não leva a lugar nenhum é o relacionamento. As versões deles se atacando são as partes destrutivas do casal, como a traição, a desconfiança e a fuga dos problemas. Tudo isso alimenta o loop, e o fogo no final seria a tentativa de purificar e quebrar o ciclo. Só que o Reed voltou para a floresta, ou seja, ele voltou para o mesmo padrão de sempre. E todas essas leituras podem funcionar ao mesmo tempo. O loop é real, mas o que alimenta ele é o que está quebrado dentro dos personagens. E tem um símbolo que amarra tudo isso. O Reed desenha um Ouroboros desde criança. E para quem não conhece, o Ouroboros é a cobra que come o próprio rabo. Um símbolo de ciclo infinito, autodestruição e renascimento. E olha só a ironia, o cara desenhava um loop temporal desde moleque, sem saber que ia viver um. O filme inteiro é uma Ouroboros, já que o final alimenta o começo. O Reed do futuro assusta o Reed do passado. O para-choque que eles encontram é o que eles perdem, e a gasolina que eles roubam é a deles mesmos. E no fim, o Reed entrou na floresta para se tornar o velho que vai mandar a versão passada dele voltar. Então a cobra fecha a boca no próprio rabo aqui. Mas passando para as notas, o Dwayne é um cara que ama o filho do jeito torto dele. Ele preparou uma cesta de sobrevivência completa, provavelmente porque conhecia a região e sabia dos riscos. E essa cesta salvou a vida do Reed mais de uma vez. Só que por ironia, o mesmo homem que preparou o filho pro pior é o que dá o pior conselho possível no final: seguir em frente e esquecer. Então nota 7 pro Dwayne. A preparação foi impecável, e ele não tinha como saber que o conselho seria ruim. Ele fez o que qualquer pai faria. O Reed tem um padrão do começo ao fim: evitar um confronto. Ele sai de fininho na festa, esconde as alucinações e demora para agir quando a estrada tá errada. Ele teve todas as ferramentas desde o começo e não usou nenhuma. E no momento mais importante, não checou o pulso da Olivia. E no fim ela tava viva, né? O cara tinha saída e acabou escolhendo voltar pro loop. Agora ele é um andarilho, se tornando tanto a vítima quanto o vilão da própria história. Nota 4 pro Reed. A covardia no final apagou tudo que ele estava fazendo. A Olivia é a mais prática dos dois. Ela organizou a festa sozinha, tomou as melhores decisões táticas e tem razão quando cobra a responsabilidade do Reed. Só que a traição destrói qualquer moral que ela tenha. E não foi uma vez só, né? Então ela também tirou uma nota 4. Taticamente ela é a melhor do casal, mas a traição e a mentira sobre o bebê pesam demais. Fala galera, esse foi como derrotar Drive Back. Você acha que conseguiria sair desse loop? Me contem nos comentários. E se você decidisse ir para a Amazônia refazer um filme que você gosta, mas descobrisse que lá tem uma cobra gigantesca, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai conseguir sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, quem foge dos problemas só está dando mais uma volta no loop.